A nuvem sobre o santuário e Carthausen. A terceira carta. A verdade que se encontra no mais íntimo dos mistérios é semelhante ao sol, só é permitido ao olhar da águia, a alma do homem capaz de receber a luz, fixá-lo. A visão de outro qualquer mortal é ofuscada e a penumbra o envolve na própria luz. Jamais a sublime a qualquer coisa que está no mais íntimo dos santos mistérios se ocultou ao olhar da águia, daquele que é capaz de receber a luz. Deus e a natureza não têm mistérios para os seus filhos. O mistério existe somente na fraqueza do nosso ser, incapaz de suportar a luz, e ainda sem preparo para vislumbrar em toda a sua pureza a verdade nua. Esta fraqueza é a nuvem que cobre o santuário, o véu que oculta o santo dos santos. Mas para que o homem pudesse recuperar a luz, a força e a dignidade perdidas, a divindade amante abaixou-se à fraqueza das suas criaturas e escreveu as verdades e os mistérios interiores e eternos, no exterior das coisas, a fim de que o homem pudesse elevar-se por elas até o espírito. Estes textos são as cerimônias ou o exterior da religião, que conduz ao espírito interior de união com Deus, ativo e cheio de vida. Os hieróglifos dos mistérios são também partes destes textos, eles são os esquemas e os desenhos das verdades interiores e santas, que cobre o véu estendido sobre o santuário. A religião e os mistérios se unem para conduzir todos os nossos irmãos a uma verdade, ambos têm por finalidade uma transposição, uma renovação do nosso ser. Os dois têm por fim a reedificação de um templo no qual a sabedoria habite com o amor, Deus com o homem. Mas a religião e os mistérios seriam fenômenos inteiramente inúteis, se a divindade não lhes houvesse dado os meios efetivos para alcançar os seus grandes fins. Ora, estes meios sempre têm estado no santuário mais interno, os mistérios estão destinados a construir um templo à religião, e a religião está destinada a reunir nele os homens com Deus. Tal é a grandeza da religião e esta tem sido a alta dignidade dos mistérios de todos os tempos. Seria ultrajante para vós, irmãos intimamente amados, se pudéssemos pensar que não tivesseis jamais contemplado os santos mistérios em seu verdadeiro ponto de vista, que os representa como o único meio de conservar na sua pureza e em sua integridade, a doutrina das verdades importantes sobre Deus, a natureza e o homem. Esta doutrina estava encerrada na santa linguagem dos símbolos e as verdades que ela continha, tendo sido traduzidas pouco a pouco entre os profanos na sua linguagem comum, tornaram-se cada vez mais obscuras e mais ininteligíveis. Os mistérios, como sabeis, irmãos caríssimos, prometem coisas que serão sempre a herança de um pequeno número de homens, mistérios que não podem ser vendidos nem ensinados publicamente, são segredos que só podem ser recebidos por um coração que se esforça para adquirir a sabedoria e o amor e aonde a sabedoria e o amor já tenham sido despertados. Aquele no qual esta chama santa foi despertada, vive completamente feliz, contente com tudo e sente-se livre até na escravidão. Ele vê a causa da corrupção humana e sabe que ela é inevitável. Não odeia nenhum criminoso, deplora e procura levantar aquele que cai, chamando para si ao que se extraviou, não extingue o pavio que bruxuleia e de maneira alguma acaba de quebrar o caniço envergado, porque ele sente que apesar de toda a corrupção, nada existe corrompido em sua totalidade. Ele penetra em um olhar firme a verdade de todos os sistemas religiosos em seus alicerces. Ele conhece as origens da superstição e da incredulidade como sendo as modificações da verdade, que ainda não atingiram o seu equilíbrio. Estamos certos, dignos irmãos, que considerais o homem místico deste ponto de vista e que não atribuis de modo algum, à sua arte real, aquilo que a atividade desregrada de alguns indivíduos isolados tenha feito dele. É com estes princípios, que são inteiramente os nossos, que vós considerais a religião e os mistérios das santas escolas da sabedoria como irmãos que, dando-se as mãos, têm velado pelo bem de todos os homens desde o seu nascimento. A religião se divide em uma religião exterior e uma interior. A religião exterior tem por objeto o culto e as cerimônias, e a religião interior, a adoração em espírito e em verdade. As escolas de sabedoria dividem-se também em escolas exteriores e interiores.
As escolas exteriores possuem a letra dos hieróglifos, e as escolas interiores, o espírito e o sentido. A religião exterior está ligada à religião interior pelas cerimônias. As escolas exteriores dos mistérios ligam-se, pelos hieróglifos com o interior. Mas aproximamo-nos agora dos tempos em que o espírito deve tornar a letra viva, a nuvem que cobre o santuário desaparecerá, os hieróglifos passarão à visão real, as palavras ao entendimento. Aproximamo-nos dos tempos em que será rasgado o grande véu que cobre o Santo dos Santos. Aquele que venera os santos mistérios não se fará mais compreender por palavras e sinais exteriores, mas pelo espírito das palavras e a verdade dos símbolos. Assim é que a religião não será mais um cerimonial exterior, mas os mistérios interiores e santos transfigurarão o culto exterior a fim de preparar os homens à adoração de Deus em espírito e em verdade. Não tardará que a noite escura da linguagem das imagens desapareça, a luz engendrará o dia e a santa obscuridade dos mistérios se manifestará no esplendor da mais alta verdade. Os caminhos da luz estão preparados para os eleitos e para aqueles que são capazes de por ele marcharem. A luz da natureza, a luz da razão e a luz da revelação se unirão. O átrio da natureza, o templo da razão, e o santuário da revelação formarão um só templo. É assim que o grande edifício será completamente concluído, edifício que consiste na reunião do homem com a natureza e com Deus. O conhecimento perfeito de Deus, do homem e da natureza, serão as luzes que iluminarão os condutores da humanidade para reconduzir de todos os lados os homens seus irmãos, das verdades obscuras dos preconceitos, à razão pura, e dos reconditos das paixões tumultuosas aos caminhos da paz e da virtude. A coroa daqueles que governam o mundo será a razão pura, o seu cetro, o amor ativo, e o santuário lhes dará a unção e a força para libertar o entendimento dos povos dos preconceitos e das trevas, os seus corações das paixões, do amor próprio e do egoísmo, e a sua existência física da pobreza e da doença. Aproximamo-nos do reino da luz, do reino da sabedoria e do amor, do reino de Deus que é a origem da luz. Irmãos da luz, existe somente uma religião cuja verdade simples encontra-se dividida em todas as religiões como ramos, para retornar da multiplicidade a uma religião única. Filhos da verdade, não há senão uma ordem, uma fraternidade, uma associação de homens unidos para adquirir a luz. Deste centro, o mal-entendido fez surgir inumeráveis ordens, todas voltarão da multiplicidade de opiniões à verdade única e à verdadeira associação daqueles que são capazes de receber a luz ou a comunidade dos eleitos. Com esta medida deve-se medir todas as religiões e todas as associações dos homens. A multiplicidade está no cerimonial exterior, no interior a verdade é uma só. A causa da multiplicidade das confrarias está na multiplicidade da explicação dos símbolos segundo o tempo, as necessidades e as circunstâncias. A verdadeira comunidade da luz não pode ser senão uma. Todo o exterior é um envoltório que cobre o interior, assim é que todo o exterior é também uma letra que se multiplica sempre, mas que não muda nem enfraquece jamais a simplicidade do espírito no interior. A letra era necessária, devíamos encontrá-la, compô-la e aprender a decifrá-la para recobrar o sentido interior, o espírito. Todos os erros, todas as divisões, todos os mal-entendidos, tudo o que nas religiões e nas associações secretas dá lugar a tantos erros, somente diz respeito à letra, tudo isso se relaciona somente com o véu exterior sobre o qual os hieróglifos, as cerimônias e os ritos são escritos, nada toca o interior, o espírito permanece intacto e santo. Presentemente os tempos de realização para os que procuram a luz se aproximam. Aproxima-se o tempo em que o velho deve ser ligado ao novo, o exterior ao interior, o alto ao baixo, o coração à razão, o homem a Deus, e esta época está reservada à presente idade. Não me pergunteis, irmãos bem-amados. Por que na presente idade? Tudo tem o seu tempo para os seres que vivem no tempo e no espaço, assim é que são as leis invariáveis da sabedoria de Deus que coordenam tudo de acordo com a harmonia e a perfeição.
Os eleitos deviam primeiramente trabalhar para adquirir a sabedoria e o amor até que fossem capazes de merecer o poder que a invariável divindade só poderá dar àqueles que conhecem e àqueles que amam. Durante as trevas da noite espera-se a alvorada, depois o sol se levanta e atinge o meio-dia onde toda a sombra desaparece ante a sua luz direta. No princípio a letra da verdade devia existir, em seguida veio a explicação prática, depois a própria verdade não foi senão após ela que o Espírito da verdade pode vir, o qual confirma a verdade e imprime o selo que autêntica a luz. Aquele que está ao alcance da verdade nos entenderá. É a vós, irmãos intimamente amados, que vos esforçais para adquirir a verdade, que haveis conservado fielmente os hieróglifos dos santos mistérios no vosso templo, é para vos que se dirige o primeiro raio de luz, este raio penetra através das nuvens dos mistérios para anunciar o meio-dia e os tesouros que traz. Não pergunteis a quem são aqueles que vos escrevem, olhai o espírito e não a letra, a coisa e não as pessoas. Nenhum egoísmo, nenhum orgulho ou móvel de baixos sentimentos reina em nosso incógnito. Conhecemos a finalidade do destino dos homens e a luz que nos ilumina guia todas as nossas ações. Somos especialmente chamados para vos escrever, irmãos bem-amados na luz, e o que dá vida à nossa incumbência, são as verdades que possuímos e que vos comunicaremos ao menor indício de acordo com a medida de capacidade de cada um. A comunicação é própria à luz, onde há receptividade e a capacidade para ela, mas não obriga ninguém, e aguarda que queiram recebê-la espontaneamente. O nosso desejo, a nossa finalidade, o nosso encargo é vivificar por toda parte a letra morta e fazer retornar aos hieróglifos o espírito vivo e transformar o inativo em ativo, a morte em vida. Não podemos realizar tudo isto por nós mesmos, mas pelo espírito de luz daquele que é a sabedoria, o amor e a luz do mundo, e deseja tornar-se também o vosso espírito e a vossa luz. Até o presente, o santuário, o mais interno, foi separado do templo, e o templo assediado por aqueles que estavam no exterior. Aproxima-se o tempo em que o santuário interior deve reunir-se ao templo, para que, aqueles que nele se encontram, possam agir sobre os que estão nos átrios, até que tudo se converta em um só templo. No nosso santuário, todos os mistérios do Espírito e da verdade são conservados puramente, ele não pode ser jamais violado pelos profanos, nem maculado pelos impuros. Este santuário é invisível como é uma força que se conhece apenas pela própria ação. Por esta curta descrição, caros irmãos, podeis julgar quem somos e seria supérfluo assegurar-vos que não fazemos parte dessas cabeças inquietas que, no mundo profano, querem erigir um ideal das suas próprias fantasias. Também não pertencemos àqueles que desejam representar grandes papéis no mundo e prometem prodígios que eles próprios não compreendem. Tampouco pertencemos a essa classe de descontentes que desejariam vingar-se de sua categoria inferior, ou que têm por finalidade a sede de dominar, o gosto das aventuras e das coisas extravagantes. Podemos assegurar-vos que não pertencemos a nenhuma outra seita e nenhuma outra associação, que é a grande e verdadeira associação de todos aqueles que são capazes de receber a luz, e nenhuma parcialidade, qualquer que seja ela, terminando por a USA ou por a ERA não tem a menor influência sobre nós. Também não pertencemos àqueles que se julgam no direito de subjugar tudo segundo os seus planos e têm a arrogância de querer reformar todas as sociedades. Podemos assegurar-vos com fidelidade que conhecemos exatamente o mais íntimo da religião e dos santos mistérios, e que também possuímos realmente aquilo que sempre se conjeturou estar na profundidade interna do ser, e que esta mesma posse nos dá a força de legitimarmos o nosso encargo, e de comunicar por toda parte, ao hieróglifo, a letra morta, o espírito e a vida. Os tesouros do nosso santuário são grandes. Nós possuímos o sentido e o espírito de todos os hieróglifos e de todas as cerimônias que existiram desde o dia da criação até os nossos tempos, e as verdades, as mais internas, de todos os livros sagrados, com as razões dos ritos dos mais antigos povos. Possuímos uma luz que nos unge pela qual percebemos o mais oculto e o mais interior da natureza. Possuímos um fogo que nos alimenta e nos dá a força para agir sobre tudo aquilo que está na natureza.
Possuímos uma chave para abrir as portas dos mistérios, e uma chave para fechar ao laboratório da natureza. Possuímos o conhecimento de um elo para nos ligar aos mundos superiores e transmitir-nos as suas linguagens. Todo o maravilhoso da natureza está subordinado ao poder da nossa vontade em união com a divindade. Possuímos a ciência que interroga a própria natureza, onde não existe o erro, mas somente a verdade e a luz. Na nossa escola, tudo pode ser ensinado, pois o nosso mestre é a própria luz e o seu espírito. A plenitude do nosso saber é o conhecimento da correspondência do mundo divino com o mundo espiritual, deste com o mundo elemental, e do mundo elemental com o mundo material. Por estes conhecimentos estamos em condições de coordenar os espíritos da natureza e o coração do homem. As nossas ciências são a herança prometida aos eleitos ou àqueles que são capazes de receber a luz, e a prática da nossa ciência é a plenitude da divina aliança com os filhos dos homens. Poderíamos vos contar, queridos irmãos, coisas maravilhosas que estão ocultas no tesouro do santuário, coisas tais que vos deixariam admirados e fora de vós mesmos. Poderíamos vos falar de coisas de cuja concepção, o filósofo, pensando o mais profundamente possível, está tão afastado como a terra do Sol, e das quais estamos tão próximos, como está o ser mais interior de todos da luz mais profunda. Mas a nossa intenção não é de excitar a vossa curiosidade, a única persuasão interior e a sede do bem dos nossos irmãos deve impelir aquele que é capaz de receber a luz na fonte, onde a sua sede de sabedoria pode ser aplacada e a fome de amor saciada. A sabedoria e o amor habitam no nosso íntimo. Lá não reina nenhum constrangimento, a verdade das suas incitações é o nosso poder mágico. Podemos assegurar que tesouros de um valor infinito estão nos mistérios mais íntimos, asseguramos, também que tal simplicidade os envolve, que permanecerão sempre inacessíveis ao sábio orgulhoso, e ainda que tais tesouros, cuja procura traz a muitos profanos a inquietação e a loucura, são e permanecerão para nós a verdadeira sabedoria. Bênçãos para vós, meus irmãos, se sentis estas grandes verdades. A recuperação do tríplice verbo e da sua força será a vossa recompensa. A vossa felicidade será a de ter a força de contribuir para reconciliar os homens com os homens, a natureza e Deus, aquele que é o verdadeiro trabalho de todo obreiro que não rejeitou a pedra angular. Agora nós cumprimos o nosso encargo e anunciamos a aproximação do grande meio-dia, e a reunião do santuário, o mais interior, com o templo. Deixamos o resto à vossa livre vontade. Sabemos bem, para o nosso amargo desgosto, que assim como o Salvador foi pessoalmente desconhecido, ridicularizado e perseguido quando veio na sua humildade, assim o seu Espírito que aparecerá na glória, será rejeitado e ridicularizado por muitos. Apesar disto, o advento do seu Espírito deve ser anunciado nos templos, para que aquilo que está escrito se realize. Bati às vossas portas e vós não as abristes, chamei e vós não escutastes minha voz, convidei-vos para as bodas e estáveis ocupados com outras coisas. A paz e a luz do Espírito estejam convosco.